Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Redação Regional aqui na sua Santa Cecília TV. Hoje é sexta-feira, dia de música, dia de espantar a tristeza e começar bem o final de semana. E para isso a gente recebe os músicos Marcos Canduta e Débora Gosoli. Olá. Sejam bem-vindos ao Redação Regional. Obrigada. Para começar, eu gostaria de saber de vocês, já são quantos anos na estrada? Nós dois, como duo, 14 anos. 14 anos. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E como é que a música apareceu assim na vida de vocês? Bom, eu sou um pouquinho mais velho que ela, para não falar um montinho, né? Então, assim, desde muito cedo. Eu lembro em casa, minha mãe tocava acordeon, ela era moleque, eles ficavam ouvindo aquilo, né? A época dos festivais da Record, o pessoal vendo, vai daí, apareceu o primeiro violão, aí... Não parou mais? Não, nunca. E você, Débora? Eu venho de uma família de músicos. Meu avô, o pai da minha mãe, era maestro. Em São Paulo, minha mãe também pianista. Sim. Então, desde muito cedo, muito cedo, convivendo com a música, né? Então, foi um caminho meio natural. E vocês, ao longo da estrada, vocês vão colecionando muitas histórias bacanas também. Nós tocamos toda sexta-feira na Livraria Realejo, agora em novembro. Vamos fazer 8 anos, né? E ali a gente toca na rua. E tocar na rua é demais. A gente adora tocar na rua porque passa tudo ali, né? Aí um dia a gente tocando, passa uma senhorinha, ela passou, daqui a pouco ela volta, deixou R$2 em cima do amplificador, né? Aí eu tocando, falei, obrigado, ela saiu. Deu 5 minutos, ela volta com uma caixinha, coloca a caixinha na nossa frente assim e começa, olá pessoal, vamos colaborar com os músicos aí, vamos lá, todo mundo contribui e tal. Foi ótimo. Foi demais. Mas tem... E o pessoal ajudou? Não. O pessoal deu risada. A gente já conhece. Mas né? valeu a intenção. Nossa, que lindo. E como é que aconteceu o encontro de vocês? Para formar esse duo? Isso é velho. Então, é velho? É velho. A minha irmã trabalhava na mesma escola que ele, né? No clã. E eu fazia aula com o flautista, com o Zé, que tocava com ele. Né? Então eu assistia os dois tocarem de noite, né? Eu fui em vários lugares. Né? E depois, anos depois, a gente se cruzou em São Paulo, numa gravação de TV. E voltando da Serra, na Serra, né? Voltando de São Paulo, a gente conversando... Eu falei, poxa, eu tinha vontade de fazer, era uma outra coisa. Mas era basicamente isso, música instrumental. E aí foi que a gente começou E não parou mais. Mais. Que bom, que bom. Bom, então daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista, porque chegou a hora da Ione Furukawa com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Marcos, Débora. Os 5 médicos estrangeiros que vieram trabalhar em Guarujá pelo programa Mais Médicos do Governo Federal começam a atender na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, nas unidades básicas de saúde de Morrinhos e Vila Baiana. Os profissionais estão no município desde setembro e passaram por um curso de capacitação. Ao todo, 11 médicos estrangeiros irão atuar na cidade. Mais detalhes sobre o assunto você confere no santaportal.com.br. Um incêndio destruiu cerca de 12 barracos na comunidade México 70, em São Vicente. As chamas se espalharam rapidamente. O vento, a madeira e a proximidade dos barracos facilitaram na propagação do fogo. Mas a ajuda dos moradores no combate ao incêndio foi fundamental para o trabalho do Corpo de Bombeiros. O que prejudicou um pouco a chegada do bombeiro foi a dificuldade encontrada pelo bombeiro em chegar no local devido às manifestações que ocorriam na rodovia e no município de São Vicente. O que nos ajudou aqui, tá, foi o auxílio da população, que foi primordial aí pro rápido combate. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas, mas as primeiras informações são de que o fogo começou no meio dos barracos. 8 viaturas de cidades vizinhas foram mobilizadas para controlar o incêndio que durou cerca de 1 hora. Alguns moradores conseguiram salvar os móveis e eletrodomésticos, mas em outros casos tudo foi perdido. Ao todo foram aproximadamente 12 barracos queimados e as causas ainda não foram identificadas. Sara foi uma das vítimas. Ela teve a moradia destruída pelo fogo. O pouco que conseguiu recuperar estava nessas sacolas.
Tava em casa dormindo com meu filho, aí de repente começou a multidão, todo mundo gritando, os barracos pegando fogo, sobrado. Aí eu saí pra fora pra ver o que que era. Aí começou a se alastrar logo em todos, aí não deu pra salvar quase nada, eu tô com as coisas aqui na mão. Marcos, você é um profundo conhecedor do choro. E pesquisando sobre o assunto na internet, eu encontrei que o choro surgiu no Rio de Janeiro. E foi uma mistura entre os estilos europeus e afro-brasileiros. Explica um pouquinho pra gente sobre como esse gênero se tornou tão popular aqui. Então, tudo acontecia no Rio, né? O Rio era a capital do Império. Tudo que vinha da Europa entrava por ali. E por volta da metade do século XIX, a grande sensação era a polca. Tanto aqui como lá, na Europa, né? Não havia um baile onde não se tocasse a polca. Era o furor da época, era a polca. Alguns músicos brasileiros começaram a tocar a polca de uma forma um pouco diferente, misturando com o lundu, com o batuque, com essa coisa que os africanos trouxeram para cá, né? Começaram a tocar a polca com um swing, um balancinho diferente. E daí é que vem o choro, né? Entre os pioneiros, a gente pode falar de dois, assim, o Joaquim Calado e a Chiquinha Gonzaga. Lá no comecinho, bem no comecinho mesmo, né? E aí isso se tornou muito, muito popular. Primeiro, se você pega as primeiras gravações de choro, ou se você pega partituras de choro do final do século XIX, ainda é bem polca mesmo, né? E isso vai mudando um pouquinho até que chega a Pixinguinha e fala, bom, peraí, ó, é assim que faz. Vamos fazer desse jeito. É assim. E ele é o grande nome, assim, é o divisor de águas entre o que se fazia antes e o que se faz hoje, que a gente chama de choro hoje, né? Além do Rio de Janeiro, Brasília também é um grande centro, né? Brasília é muito forte a cena do choro lá. Mas o choro, a gente falava antes, né? Ele tá pelo mundo inteiro. Sim. Agora, tá? Então você tem choro nos Estados Unidos, você tem choro em Portugal, na França, na Itália, você tem choro no Japão, você tem choro na Finlândia, em Israel tem um grupo de choro maravilhoso que já tocou aqui em Santos, o Chorolê. Que bacana. É demais. Então o choro cada vez mais está assim expandindo, saindo dos quintais, né? Que o choro era bem essa coisa de varanda, de quintal e alcançando os palcos pelo mundo afora. Que legal. E Débora, como que vocês fazem para atrair esse público mais jovem para esse ritmo musical? Bom, a gente participa já, é o segundo ano de um projeto do SESI que chama Arte e Educação. Então a gente leva a história do choro dentro das escolas do SESI, né? A gente conta a história do choro, toca as músicas, né? E explica um pouco para as crianças, né? Como que surgiu e aí eles têm esse contato que eles já têm, mas não sabem ainda, todos eles sabem cantar carinhoso. É impressionante, a gente toca toda a escola e eles cantam junto. A gente não conhece, conhece. Aí quando começa, conhece. Então, ou seja, eles conhecem. Né? É uma questão, acho que, de aproximar um pouquinho mais, né? É isso, e essa é a ideia do SESI. Esse projeto do SESI é maravilhoso. O ano passado nós viajamos 6.000 quilômetros pelo SESI, foi o interior inteiro, e esse ano já está chegando nisso. Semana que vem a gente faz as 2 últimas viagens do SESI esse ano. Né? E é bárbaro, porque o que a gente está fazendo é isso, é mostrando o choro para a molecada dos 8, 7 até os 14 anos, 15 anos. Né? E assim, o retorno tem sido assim, sensacional. Que legal, que legal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, tem o blog, né? Tem um blog, né, no Blogspot, chorodebolso.blogspot.com, tem a página no Facebook do Choro de Bolso, lá a fanpage. E nós temos uma página no SoundCloud, onde dá para nos ouvir tocando ali. Ó. E aí não só choro, samba, um monte de coisa. Hoje na Realeza? Toda sexta-feira. É isso que eu quero saber. Qual é a agenda? Para o pessoal que está em casa tá com vontade de ouvir um chorinho. Ó, toda sexta-feira na Livraria Realejo, das 6h30 até as 7h30. Uhum. E a cada 15 dias, no restaurante Tasca do Porto, lá no centro da cidade, a gente está tocando lá também choro na hora do almoço, né? E aqui em Santos é só o resto, a gente está sempre na estrada. Que bacana. Tá todo mundo convidado, viu? Gente, muito obrigado. Eu agradeço, Débora, Marcos, agradeço a presença de vocês aqui. E vamos de música. Vocês vão tocar o que pra gente? Ó,
Esse ano são 150 anos do nascimento do Ernesto Nazaré. Então vamos tocar um choro do Nazaré. Que legal. Obrigado, viu? Obrigado. E o Redação Regional vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Nós voltamos na segunda-feira, às 1h15. Até lá. Bom final de semana para você. Tchau!